O pessoal vai entrando, aí depois a gente pega e continua a aula, o pessoal vai pegando aí. Se for esperar todo mundo chegar, a gente começa tarde, perde o tempo, não adianta nada, né? A gente precisa aproveitar. Quem chega na hora tem que aproveitar a aula, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesta noite ali na Escócia, nessa tarde aqui no Brasil, estarmos juntos para podermos bendizer e glorificar o Teu nome. Rogamos que o Senhor venha nos visitar com sabedoria e graça, entendimento, com piedade, bondade e misericórdia, em nosso viver em nome de Jesus. Continue abençoando os Teus filhos aqui no Brasil, ali na Escócia, conduzindo-nos sempre em Tua presença. Abençoe o pastor Carlos, os pastores da Escócia que nos apoiam nesse trabalho, na Escócia tanto no Brasil. Que o Senhor Deus continue nos dando sabedoria, entendimento e graça de Tua parte, para podermos bendizer o Teu nome em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nós paramos na aula passada, acho que é na página de número 9, né? Vê se é isso aí, ô irmão Adriano. Eu acho que é na página de número 9, né? Que seria, no caso, analisemos as diversas terminologias usadas para descrever o pecado, né? Eu acho que seria isto. Deixa eu achar aqui. Deixa eu arrumar minha apostila aqui. Certinho. Na aula passada, nós trabalhamos as concepções sobre o pecado. Nós demos uma definição do que é o pecado, né? Concepções sobre o pecado, na página 7. Trabalhamos a epistemologia. Explicamos que epistemologia seria a teoria do conhecimento, né? Seria um ramo da filosofia que trata dos problemas filosóficos relacionados com a crença, o entendimento do conhecimento, dos termos relacionados à crença, né? O estudo científico do conhecimento, sua natureza, limitações, né? Trabalhamos a terminologia hebraica hatá, ou chatá do hebraico, né? Mostrando que perder a marca, errar o alvo, desviar-se do caminho, isso seria, no caso, pecado. Refere-se a todos os pecados cometidos contra a luz ou o conhecimento que já temos sobre Deus, né? São erros e transgressões, falhas, né? Na perspectiva judaica você tem aí, em simples palavras, seria que o pecado é atitude ou omissão, né? Seria ato ou omissão. O pecado não seria só o fato de você fazer, né? Seria também o fato de você não fazer, que seria a omissão no caso, né? Isso também seria pecado, de contrariar a lei. E significa assim que é um erro, não é assim um erro de alvo, entendido este como a vontade de Deus. Essa vontade de Deus seria a lei, seria o alvo, e quando o ser humano erra esse alvo, ele peca contra Deus, né? As palavras hebraicas e gregas traduzidas por pecado aplicam-se tanto à disposição em estado como atos. Tanto planejamento, o fato de você planejar o pecado, como ato propriamente dito. Aí nós paramos aí na página de número 9, analisemos as diversas terminologias usadas para descrever pecado. Talvez as páginas dos irmãos estejam um pouquinho diferentes da minha. Aqui está a página 8, pastor. Isso. Aí está um pouquinho diferente, está um pouquinho antes, né? Seria a página 8. Isso aí. Então vamos lá. Impiedade. No grego, acebeia ou azebeia, segundo Pedro 2:6. Consiste na oposição a Deus e a seus princípios, em autêntica rebelião de alma. Ser ímpio significa contrário a Deus e a seus mandamentos. É viver como se Deus não existisse, né? É interessante que aqui, em impiedade, pelo menos na língua portuguesa, não sei como que é aí, né? A gente tem um prefixo de negação, né? O ímpio, né? Você tem aqui, ó, o ímpio, no caso o in, né? E o pio. O in é um prefixo de negação, né? Seria não santo, né? Não santo, porque pio aqui, pio vem de onde vem piedade, né?
piedade, a pessoa que tem piedade, a pessoa que é santa, a pessoa que é caridosa, a pessoa que se volta à necessidade do outro, né? Então o ímpio é aquele que não é santo, aquele que não é justo, aquele que não é bondoso, né? Que não é voltado à necessidade do outro, né? Então seria o contrário disso, seria rebelião de alma, né? Seria não querer ser piedoso, não querer viver uma vida de piedade, né? Seria o impiedade, né? Seria o contrário de piedade, né? Aí você tem o 2, transgressão, do grego parabases, literalmente significa ir além de um limite estabelecido. Aqui a gente já tem a lei como limite estabelecido, né? E você tem que ir até aquele limite, até o limite em que a lei deixa você ir. Se você ultrapassar, você transgride, você quebra a lei, você desfaz você quebra essa credibilidade que você deu à própria lei e que o próprio Deus deu a você de poder viver através dela. Consiste na violação de princípios piedosos, reconhecidos, que conduzem o indivíduo à quebra da lei, que seria paranomia, né? Paranomia. Seria, no caso, nomia e seria lei, né? Seria quebrar a lei. Transgressão relaciona-se diretamente com o termo grego paraptoma, isto é, passos em falsos, andar de maneira falsa, de maneira errada, né? Enviesada, seria isso, né? Ou desviamos pela tangente, apesar de estarmos instruídos o bastante para não fazer. Assim, transgredir é ultrapassar os limites estabelecidos pela lei de Deus. Seria isso no caso, né? Isso seria a transgressão. Vamos lá. Se o pecado é definido como transgressão às leis divinas, então é necessário que a igreja defina coerentemente o que é doutrina. Veja bem, ó, que interessante. Ó. Se o pecado é definido como transgressão às leis divinas, então é necessário que a igreja defina coerentemente o que é doutrina, norma ou lei divina para os dias atuais. Por que é necessário a gente saber o que é doutrina, o que é norma, o que é lei? Porque a pessoa que peca, ela transgride a doutrina, ela transgride a lei, ela transgride a norma. Logo, se eu não coloco o conhecimento prévio do que é doutrina, do que é lei, do que é regra, essa pessoa transgride o quê? Ela está pecando contra o quê? Né? Então a gente precisa entender isso, né? A pessoa, para ela pecar, ela tem que ter conhecimento da regra. Ela tem que ter conhecimento do que ela está quebrando como regra, né? Por exemplo, você pega uma criança inocente, a criança inocente não peca. Por quê? Porque ela não sabe ainda o que é regra. Ela não conhece ainda aquilo que é verdadeiro ou falso, né? Agora, o adulto não. O adulto já sabe o que é verdadeiro ou falso, a partir do momento que ele tem conhecimento daquilo que é certo e errado. Então, quando eu quero trabalhar até mesmo a doutrina do pecado, eu preciso acentuar para as pessoas que fazem parte dessa igreja ou dessa comunidade o que é doutrina, o que é certo ou o que é errado. Tá? Que seria, no caso, nos dias atuais. Muitas pessoas cometem faltas contra a tradição religiosa, mas não contra a lei de Deus. Olha só, muitas pessoas cometem faltas contra a tradição religiosa, que seriam as regras da igreja, aquilo que a igreja diz que seja verdade, mas não contra a lei de Deus, não contra a doutrina, não contra a palavra, porque para as pessoas entenderem o que de fato é doutrina, essas doutrinas estão pautadas nas Escrituras. Se não estiverem pautadas nas Escrituras, como que a pessoa peca? Como é que a pessoa transgride? Né? Não tem lógica. Não tem lógica. Infelizmente, assim como ocorreu no passado, da religião judaica do Novo Testamento, para alguns zelosos, é mais grave transgredir a tradição do que o mandamento divino. Hoje você tem igrejas que elas criam regras internas dela mesma, né? Relacionadas a costumes, a vestimentas, a comidas, a dias de guarda e etc. tal, que às vezes não tem nada a ver com as escrituras sagradas. E aquelas regras são colocadas como regras condicionais para a salvação.
O que de fato é condicional para a salvação ou não é o que está escrito na Bíblia Sagrada. É o que está nas Escrituras, não o que a tradição religiosa diz ser verdadeiro ou não. Entendeu? Então preciso fazer essa distinção aí, no entendimento do que é tradição e do que é a palavra de Deus. Tá? Qual a vontade de Deus para o homem moderno? Quais costumes sociais enquadram-se na definição bíblica de pecado? Quais os limites da diversão, se para alguns o lazer é pecado? O que Deus permite ou proíbe com base nas Santas Escrituras? Essas perguntas precisam ser respondidas pelas variadas denominações existentes no Brasil e no mundo. Né? Então não basta eu simplesmente dizer para o pessoal, você pecou, você está em pecado. Peraí, pecado a partir de que lei? A partir de qual parâmetro estabelecido? A partir de qual regra, de qual norma que foi colocada? Eu preciso mostrar, eu preciso dizer, eu preciso estabelecer esses limites. Senão a pessoa que frequenta essa comunidade ou essa igreja, ela não sabe o que de fato é pecado ou não. Isso gera religiosos, gera pessoas somente religiosas, mas não tementes a Deus de verdade. Essas perguntas precisam ser respondidas pelas variadas denominações existentes no Brasil e no mundo. Se pecado é transgredir, o que se transgride na concepção teológica e doutrinária? Né? O que se transgride? Aí a gente tem que dizer, né? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Esse é o pecado. Não existe outro pecado senão o pecado de transgredir a lei de Deus. Certo? Então, isso é pecado. Lógico que se eu tenho ciência de que naquela igreja existem alguns costumes, existem algumas regras que foram colocadas ali, e às vezes eu aceitei ficar naquela igreja, eu aceitei fazer parte dela, eu preciso entender que eu aceitei. Eu li o RI, assinei e aceitei. Eu não vou sair transgredindo o que a igreja diz ser verdade. Só que, além disso, eu preciso mostrar para as pessoas o que de fato é pecado a partir da palavra de Deus, que é o que de fato regimenta a minha fé e a minha vida com o Senhor Jesus. Tá? Eu preciso disso. Vamos lá, seguindo. Conotações no hebraico. Hatá, errar o alvo, pecado, oferta pelo pecado. É a palavra mais singular para definir o pecado na terminologia hebraica. Está em Juízes 20:16 e Provérbios 19:2. O verbo é usado mais de 200 vezes e as formas do substantivo 198 vezes no Antigo Testamento. Grifem aí essa informação. Tá? A concepção de alvo sugere um padrão objetivo. Entre os guerreiros de Benjamim, havia homens que podiam dar tiros de funda num cabelo sem errar. Esse errar aí, no caso, né, sem errar, seria ratá ou chatá, quer dizer, errar o alvo. Assim, usa-se a palavra no sentido de perder uma coisa de valor, ou falhar na responsabilidade de alcançar um alvo importante. O termo é usado para demonstrar tanto a disposição de pecar, como o ato resultante. Né? Tanto a disposição de pecar, essa disposição já interna, como o ato propriamente dito resultante dessa disposição de pecar. Entendeu? Então, ratá não é só o ato em si, mas é a predisposição de pecar, de transgredir a lei de Deus. Tá? O termo é usado para demonstrar tanto a disposição de pecar como o ato resultante. Gênesis 4:7, Salmo 1:1, Salmo 51:4, 103:10, que pode ser lido para entender isso aí. Aplica-se a perda de alguma coisa de valor, sem perder. Quem perder a sabedoria faz violência a si mesmo. E perder seria, no caso, quem perder, no caso, seria, no caso, o ratá,
que é perder a sabedoria, pecar contra. Quem perder, ou quem pecar contra a sabedoria, no caso, né? Designa frequentemente o mal praticado contra o próximo. Segundo Samuel 19:20. O pecado contra o conserto, né? Que seria a lei, né? O pecado contra a lei. Seria isso, né? Seria contra o conserto, ou seja, a aliança feita. Isso seria também ratá. Em Jó 1:5, a palavra refere-se ao pecado íntimo dos pensamentos do coração. Ó. No caso, Jó estava preocupado com que os seus filhos blasfemassem contra Deus em seus pensamentos. Né? Em seus pensamentos. Isso também é ratá. Né? Referência aos pecados voluntários ou deliberados, também está presente aí em Êxodo 10:17, Deuteronômio 9:18, Salmo 25:7. Ratá é o termo geral para designar as várias formas de pecados no Antigo Testamento. Pressupõe que o homem erra o alvo contra o próximo, ó, grifa aí, erra o alvo contra o próximo, contra Deus e contra si mesmo. Então, todas essas designações aí, ou essas vertentes, estão dentro do ratá. Ratá é pecar, errar o alvo contra o próximo, contra Deus e contra mim mesmo. Olha só como essa palavra ela é abrangente, né? Essa palavra ratá é uma das palavras mais abrangentes que existe sobre pecado nas escrituras sagradas, né? Cadê os nossos irmãos que não chegam? Será que o pessoal esqueceu da aula, né? Tô achando muito estranho. Será que não estão conseguindo entrar? Vamos lá, seguindo então. Os irmãos, quando puderem entrar, eles entram. Se tiver alguma problemática, então eles nos chamam aí. Segunda palavra, a palavra pacha. Pacha. Rebelar-se ou revoltar-se. O pecado, no sentido mais profundo da palavra, é representado pelo verbo pacha e o substantivo pecha. O verbo significa rebelar-se ou revoltar-se. É usado em 1 Reis para referir-se à rebeldia contra a casa de Davi, Isaías 1:2 e Oséias 8:1. As palavras transgredir e transgressão não traduzem adequadamente as palavras hebraicas, tá? No caso, dentro dessa palavra aqui, no caso, transgredir, transgressão não traduzem adequadamente as palavras hebraicas, aqui no caso, por quê? Porque aqui é pacha. Transgredir seria o chata, o chatá. Né? Pacha mostra que o pecado, na sua essência, é mais do que violação de mandamentos e proibições. Em última análise, o pecado é uma revolta da vontade do homem contra a vontade de Deus. Ou seja, é o homem revoltar-se contra a vontade de Deus. É Deus estabelecer a sua vontade e o homem se levantar contra esta vontade, não aceitar esta vontade, né? Isso seria, no caso, o pecado. Seria o pacha. Aí você tem agora o racha, ou rachá. Terceiro, ímpio. O verbo racha significa ser provado, ímpio, culpado, pecaminoso. E descreve o caráter formado pela prática do pecado, né? Salmo 1:1, né? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de novo. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do ímpio. O ímpio aí, no caso, seria o racha, no caso, né? A impiedade, né? Vem dessa palavra aí. A palavra é mencionada cerca de 261 vezes. E a famosa tradução dos 70, né? A traduz por irreligioso. Olha só. Irreligioso, ou seja, não religioso, né? Perverso, transgressor, e geralmente implica a mudança, né? No estado moral ou religioso do homem. O termo é usado frequentemente como sinônimo de palavras que significam enganar, defraudar, trair. Isso aí seria, no caso, o irreligioso ou não religioso, né? De racha. Aí você tem o 4, que seria avon, quer dizer iniquidade.
O termo hebraico para avon deriva-se da raiz avá ou ava, que provém da ideia de torcido, pervertido, né? Está nessas referências aí. O termo é usado cerca de 231 vezes, sempre no sentido de torcer, perverter, desviar, ficar culpado de perversidade, designando um pecado de má intenção. Olha só que interessante, né? Muitas vezes a palavra significa culpa, ou da iniquidade cometida, ou da natureza perversa que pratica a iniquidade, né? A natureza perversa que me leva para a iniquidade. Por isso a palavra avon pode significar essa natureza pecaminosa, né? É o pecado lá dentro de mim. A palavra é usada em alguns paralelismos como sinônimo de rata, que quer dizer errar o alvo também. Está lá em Isaías 5,18. Ela é paralela à palavra chata ou rata, né? Aí você tem 5. Seria do hebraico nabel, pingar ou secar. Significa pingar ou secar. Origina ser o pecado seco, insensibilidade, né? Seria aquele que é um pecador insensível, né? É a insensibilidade, né? Aquele que fecha os seus ouvidos, né, para o grito dos inocentes, né? Seria mais ou menos isso. Aquele que passa de largo. São aqueles que Jesus Cristo falou na parábola do bom samaritano, o insensível, né? Ele, em nome da religião, ele vê o homem caído no chão, na rua, né? Está ferido, está precisando de socorro, está precisando de ajuda, mas o que ele faz? Ele passa de largo. Ele diz, não posso tocar. É o levita, é o sacerdote, é o justo. Eu não posso tocar porque a lei diz que eu não posso tocar em morto. Ou seja, em nome da religião, ele diz não ao seu companheiro. Ele diz não ao necessitado. Esse é o Nabel. Ele é o insensível. Ele é seco. Ele é insensível em relação à necessidade ou à dificuldade do outro, né? Seria isso, no caso. Aí o 7 seria Maal. Maal quer dizer transgredir. O termo Maal envolve infidelidade e traição, ou o ato de ser culpado, de quebrar uma promessa, ou não cumprir a palavra, né? Deus dotou o homem com um alto privilégio e uma solene responsabilidade, mas ele foi infiel e desleal ao propósito divino. Isso seria o Maal, aí, no sentido de que envolve essa infidelidade, essa traição para com Deus, né? Às vezes significa que o homem planeja a traição ou a quebra de sua palavra, né, contra Deus e sua elevada vocação, né? Geralmente é traduzido como transgredir ou prevaricar, né? Transgredir ou prevaricar. Você tem Levíticos 16, 21, 26, 40 e etc, né? Seria isso no caso, né? É aquele que prevarica, é aquele que transgride, é aquele que ele é contra a sua elevada vocação, né? Ele envolve essa infidelidade, ele recebe a vocação, recebe a misericórdia de Deus sobre a vida dele, mas ele diz não, eu não quero, né? Eu não quero. Olha que interessante, você vê. O pecado, irmãos, não é simplesmente você transgredir a lei. É você dizer não para Deus. É você saber o bem que você pode fazer e não fazer. É você ter a oportunidade de ser útil na obra de Deus e você dizer não, eu não quero. Eu não quero ser útil, eu não quero fazer, eu não quero atender a necessidade do outro. E isso também é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então você tem que tomar cuidado, entendeu? Tomar cuidado. Então o Maal, ele se rebela, ele planeja a traição ou quebra da sua palavra contra Deus e a sua elevada vocação, né? Deus o chama para uma obra, Deus o chama para um trabalho,
Deus vocaciona ele diz, não, eu não quero. Isso também é um pecado. Principalmente quando nós temos motivos, ou inúmeros motivos para agradecer a Deus pelo tanto que ele tem feito por nós, né? Aí você tem o oitavo, que seria Toebá. Fala a página aí, irmã Adriana, para a irmã Fabiana tentar achar, e os irmãos que entraram agora também. Tem o irmão Eduardo. Irmã Fabiana, fala para mim a página, irmã Adriana, por favor. Página 10. Página 10, irmãos. Toebá. Nós estamos em Toebá. Deixa eles acharem. Então você tem aí o Toebá, seria coisa abominável. O termo hebraico Toebá designa especialmente os pecados repugnantes, que causam repugnância a Deus, né? Ou chamados de abominação, aquilo que é detestável, ofensível. Aplica-se geralmente aos ímpios, né? Em Provérbios 29:7, na literatura sapiencial, que seriam os livros poéticos, né? Ou sapiencial, o termo ímpio, que vem do hebraico racha, ou rachá, e seus cognatos, os seus desdobramentos. Prepotente, perverso, zombador e estulto, né? Designam o mesmo tipo de homem. Pessoas ímpias ou perversas eram culpadas da violação dos direitos sociais de outros, pois foram violentas, opressoras, avarentas, envolvidas em tramar contra os pobres e apanhá-lo em armadilhas, e com disposição de até mesmo assassinar a fim de atingir seus objetivos. Olha só, isso daqui, irmãos, não tem nada a ver com o culto, não tem nada a ver com o pecado de adultério, uma questão moral que envolve o nosso interior, mas é o próximo. Olha só, é assassinar, é abusar da inocência do mais simples, é comprar uma propriedade menos do que ela vale de maneira exorbitante, de maneira muito para baixo, é você fazer um negócio enganoso com alguém, né? É você ser desonesto no negócio, num tribunal, né? É você tramar contra um pobre, ser uma pessoa violenta, opressora, avarenta. Ó. Tudo isso aqui tem a ver com Toebá. É coisa abominável para Deus. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que coisa abominável só tem a ver com pecados tipo de adultério, prostituição, essas questões morais que às vezes envolvem muito o nosso interior, né? Nosso comportamento moral. Mas aqui, este pecado, ele é abominável para Deus. Olha isso, que coisa doida. A gente precisa estar atento, né? Estar muito atento a isso, né? Eram desonestas em seus negócios nos tribunais. Enriqueciam por meio de opressões e toda espécie de práticas fraudulentas, né? Pessoa que fraudula, né? Pessoa que engana, que vende, aqui no Brasil a gente chama de vende gato por lebre, né? Geralmente, o ímpio, ele é perfilado como alguém que odeia o Senhor. Ele tem um perfil, né? Daquele que odeia o Senhor. Malaquias 3,18 ressalta que uma das principais características do ímpio é recusar-se a servir ao Senhor. É recusar-se a servir ao Senhor. É negar servir a Deus. Praticando esse tipo de coisa. Né? O ímpio se esquece de Deus. Jó 8,13. Despreza-o. Salmo 10,3. Provoca-o. Isaías 5,12. Age como se Deus não existisse. Salmo 10,4, 14,1, 53,2. Como se Deus não fosse vivo. Olha só. Como se Deus não fosse vivo. Ele trata como se Deus nem existisse. Sofonias 1,12, Jó 22,17. E não visse nada. Salmo 94,7, Jó 22,13. Ele acha que não vale a pena servir a Deus. Malaquias 3,14. O ímpio peca por fraude, injustiça, mentira, opressão, soberba, avareza, embriaguez, olha só, embriaguez, luxúria, né? Só luxurienta, né? Que gosta de luxúria, que esbanja,
esbanja de maneira irresponsável. É o filho pródigo, né? É o filho pródigo, que se embriaga, que vai para a luxúria, né? Pecados estes censurados, sobretudo pela literatura sapiencial, que seriam os livros poéticos, né? Ou sapienciais. A impiedade praticada pelo ímpio não ficará sem a sua punição em si mesma. Olha só o que aqui diz Isaías 3:11. Ao ímpio, ai do ímpio, porque lhe correrá bem, porque nada lhe correrá bem. Ai do ímpio, porque nada lhe correrá bem. Ele receberá segundo as obras de sua mão. Ele vai colher o que ele plantou. Ele vai colher as suas transgressões, né? O seu pecado, né? Comerá do fruto da sua maldade. Fartar-se-á da própria impiedade. Olha isso, irmão. Misericórdia, né? Dá até medo disso aqui. No Novo Testamento, aí está né? Seria no Novo Testamento. Paz, Senhor, Davi. Amém, Marceli? Seja bem-vinda aí. Amém. Seja bem-vinda. Vamos lá. Cita. Nós estamos aí, Marceli, na página 10, no Toebá, aos ímpios. Estamos no finalzinho desse parágrafo de aos ímpios aí. No Novo Testamento, a mesma gama de ideias do Antigo Testamento é repetida, né? Romanos 11:26, né? 2 Timóteo 2:16, Tito 1:12, Romanos 4:5, 2 Pedro 2:5. Todos os pecadores, segundo a Epístola de Judas, podem ser chamados de ímpios. E eu coloquei para vocês aqui na lousa, o ímpio é um prefixo de negação, quer dizer não, né? Não piedoso, não santo, não justo, que não pratica piedade, né? Seria isso, o ímpio. Seguindo agora, a idolatria, como desdobramento aí do Toebá, tá? Toebá também é ser idólatra. Deuteronômio 7:25-26, Jeremias 16:18, Ezequiel 5:11, 7:10 e 2 Crônicas 15:8. Idolatria é o adorador de ídolos, e o culto que lhes é prestado é chamado de idolatria. No período pré-mosaico, a idolatria já era um costume dos povos. O Decálogo proíbe explicitamente a idolatria no primeiro e no segundo mandamentos, lá em Êxodo 20, 3-5. Então, a palavra, a idolatria, a gente precisa entender que ela já é condenada até mesmo antes da lei, tá, irmãos? Até antes da lei, a idolatria já condena, a Bíblia já condena a idolatria, tá? Então, não pense que a idolatria é algo só condenado depois da lei de Moisés, tá? A idolatria ela já é condenada muito tempo antes de Moisés. A gente pode ver isso, mas não é o momento para a gente ver aqui ler para vocês. Mas vocês podem ler aí o livro de Gênesis todinho, que lá no livro de Gênesis a idolatria já é condenada já. Tá? Não tem um mandamento específico, né? Assim como Moisés vai citar, como um decálogo, né? Mas já é condenado já a idolatria lá no livro de Gênesis. Em Deuteronômio 4:15-28, no caso de transgressão nacional, está determinado o castigo para os idólatras. A idolatria é pecado, porque priva a Deus de um direito que lhe é próprio, o culto e a adoração. Daí ser considerada coisa abominável. A idolatria também é abominável. Ezequiel denuncia a idolatria como infidelidade e prostituição. Na Bíblia, quando você vê traição, adultério, prostituição, pode ser, dependendo do contexto, interpretado também como idolatria. Toma cuidado na leitura para tentar observar isso bonitinho, tá bom? Tá muito patente lá no texto sagrado, tá? Ezequiel denuncia
a idolatria como infidelidade e prostituição. E segundo o mesmo profeta, Jerusalém foi destruída devido à sua idolatria. Né? Idolatria. Aí no livro de Ezequiel 33, 25, 36, 18 a 25. Provavelmente para cumprir-se Êxodo 22, 20 e Deuteronômio 13, 12 a 16. Lembrando aos irmãos que Israel ficou 70 anos de cativeiro babilônico por causa da idolatria, tá? Da idolatria. Eles foram para o cativeiro babilônico para serem libertos da idolatria. Quando eles saem do cativeiro babilônico, Israel já não é mais idólatra. Eles foram curados da idolatria no cativeiro babilônico, tá? Foi lá que eles foram curados, libertados pelo Deus eterno. Definições de pecado. Vamos lá, seguindo aí agora. Definições de pecado. Todo mundo encontrou aí certinho? Uma Sueli, Eduardo, os irmãos que entraram depois conseguiram achar certinho aí? Vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Muitos afirmam que o pecado é uma ilusão. Essa ideia errônea assume várias formas de expressão. Por exemplo, nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. Tá? Nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. Ou seja, quando a gente passa a ter mais conhecimento, o conhecimento pode trazer clareza para nós do que é o pecado. Então, olha que interessante. O conhecimento do que é o pecado pode nos acentuar o conhecimento também do que é a salvação. Vai acentuar, vai trazer clareza, vai trazer um maior entendimento do que é a salvação. Tá? Assim como quando a gente estuda trevas, a gente entende melhor que a luz. Né? As trevas é a ausência da luz. Logo, se eu não sei o que é luz, eu não sei o que é trevas. E logo, se eu não sei o que é trevas, eu não sei o que é luz. Mas seria mais ou menos isso, né? É um dualismo aí. Então eu preciso estudar o que é o pecado para o que é a salvação, ou o que é o acerto, a obediência, arrependimento, se acentue na minha mente também. Então o conhecimento pode trazer essa clareza. Nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. Né? Não quer dizer que todo mundo que tem conhecimento vai ter a total clareza do que é o pecado. Porque tem gente que estuda e mesmo assim continua pecando. Né? Mas a falta do conhecimento faz com que a pessoa pense que o pecado é uma coisa e na verdade não é. Tá? As pessoas se iludem do que é o pecado. Elas imaginam que seja uma coisa, na verdade não é. Então o conhecimento das Escrituras Sagradas vai acentuar em nossa mente o que de fato é o pecado e o que não é. Tá? Isso traz clareza. Consideramos algo como pecado por não ter conhecimento pleno dessa realidade. De novo, consideremos algo como pecado, né? Por não ter conhecimento pleno dessa realidade. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui muito claro. Muito claro. E eu não digo isso com desprezo, não é chacota, não. As igrejas que veem isso ainda como pecado, não tem problema, né? Cortar o cabelo. Já teve muita gente, as mulheres, misericórdia, sofreram demasiadamente por cortar o cabelo. Né? Hoje, qual igreja prega que cortar o cabelo é pecado? Né? Acho que nem Deus e Amor eu vejo mais pregando que cortar o cabelo é pecado. Né? Agora, quando eu considero isso como pecado, isso acentua que eu não tenho conhecimento pleno do que a Bíblia diz a respeito de cabelo. Né? Desse tipo de coisa aqui. Quando eu não conheço o que de fato é o que a Bíblia fala sobre determinada coisa, eu posso ensinar que é pecado tal coisa sem ter o conhecimento que a Bíblia diz. Tem igrejas que pregam a barba como pecado. Né? Exemplo bem prático, a barba como pecado. Aqui no Brasil ainda existem igrejas que condenam o homem ter barba.
Ele pode ter bigode, mas o bigode também não é parte da barba, né? É estranho pensar assim, né? Mas, você vê, quando eu olho para as Escrituras Sagradas e passo a ter conhecimento do que ela diz sobre determinados assuntos, fica claro para mim, claríssimo para mim, que determinadas coisas não são pecados. Mas quando é que eu tenho essa clareza? Quando eu passo a ter um conhecimento maior sobre esses assuntos. Senão, eu não consigo saber. Tá? Esse tipo de pensamento conclui que, quando a evolução tiver tido tempo suficiente para progredir, a ilusão do pecado desaparecerá. Aqui no caso seria o pensamento evolucionista, né? Eles dizem que o pecado não existe. É o homem que não evoluiu bastante ainda para saber que o pecado não existe, né? Isso significa dizer que aquilo que hoje consideramos pecado, um dia não será mais pecado, devido a uma maior luz que recebemos sobre este assunto, né? Um maior entendimento que nós passamos a ter sobre este assunto, né? Por exemplo, bateria, instrumento musical, já foi considerado como instrumento diabólico aqui no Brasil, hoje já não é mais. Dizer que a Terra era redonda já foi razão de se condenar homens, hoje já não é mais. Segundo casamento, né? Divórcio, segundo casamento, era tido como impraticável pela igreja, hoje já não é mais. É lógico que depende muito do motivo, né, desse segundo casamento. Segundo casamento por quê? Ficou viúvo? Foi traído? O cônjuge foi embora? Abandonou? Né? Abandonou a casa? É isso que a Bíblia prega, né? É isso que a Bíblia coloca como possibilidades para divórcio. Lógico, existem muitas outras coisas modernas que a gente tem que avaliar no contexto. Mas a Bíblia ela mostra para a gente o que de fato é pecado e o que não é. Só que para mim ter conhecimento do que de fato é pecado, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter o entendimento das Escrituras Sagradas. Aí a gente vê o tanto quanto as pessoas são ignorantes em relação a tanta coisa, porque não leem as Escrituras Sagradas. Nós não estamos falando aqui porque não estudaram teologia. Nós não estamos falando aqui porque não conhecem grego e hebraico. Nós estamos falando aqui de pessoas que não têm clareza do que é pecado, simplesmente porque não leem a Bíblia. Não lê. Não é que não sabe grego, não sabe hebraico, não faz exegese, não faz... Não, elas não leem. Elas não examinam as Escrituras. A questão básica para o cristianismo, elas não leem. Como vai saber o que de fato é pecado ou não? Elas ficam facilmente manipuláveis. Elas são facilmente manipuladas, né? Afinal, o que é pecado? 2.1. Definição de pecado. O pecado é egoísmo, né? O pecado é egoísmo. É uma das definições mais ouvidas. É bíblica, embora correta. Ela é incompleta e insuficiente. Tá? Ela precisa ser mais ampliada, precisa ser mais desdobrada. O ato de viver uma vida centralizada no ego ou eu é pecado, pois vai contra o princípio de Deus de amar o próximo como a si mesmo. O outro é o meu próximo. O que está escrito lá? Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoam dos nossos ofensores, aqueles que pecam contra nós. É o outro, é o próximo. Se é o próximo, eu tenho que pedir perdão. Eu não posso centralizar a vida só em mim mesmo. Eu tenho que olhar para o próximo. Eu tenho que ter piedade com ele. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que compreendê-lo, né? Esta é uma das definições mais ouvidas. É bíblica, embora correta, ela é incompleta e insuficiente. O ato de viver uma vida centralizada no ego, ou eu, é pecado, pois vai contra o princípio de amar o próximo como a si mesmo. Contudo, isso não define a totalidade do que é pecado, né? 2.1.2. O pecado é a violação da lei. Essa definição também é bíblica, mas insuficiente, a não ser que o conceito de lei seja estendido, de modo a compreender todo o caráter de Deus. Todo o caráter de Deus.
e não simplesmente os 10 mandamentos. Ou seja, quando a gente fala que pecar é a violação da lei, a gente limita o pecado só aos 10 mandamentos. E não é só os 10 mandamentos. Né? Aí entra a grande questão. Além dos 10 mandamentos, você tem o Novo Testamento. Você tem muita coisa escrita no Novo Testamento que se tornou lei para a igreja. Né? Não é lei para Israel mais, é lei para a igreja. E pecado é transgredir também as regras do Novo Testamento. Então, pecado se ampliou. Né? Esse assunto se ampliou. Foi além do que a gente pudesse imaginar. Então, eu preciso estar atento em relação a isto. Tá? 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Só que aqui no caso do João, ele está ampliando o conceito de lei. O que é lei aqui em João? Né? O que é lei aqui? É simplesmente os 10 mandamentos? Não, é muito mais do que isso. Então, quando você vê a expressão lei no Novo Testamento, pode se referir aos 10 mandamentos, mas também pode se referir a muito mais do que os 10 mandamentos. Tá? Fique atento em relação a isso. Desculpa. 2:1:3. Pecado é rebelião e desobediência. A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus. Paulo nota que isso inclui até mesmo os gentios, que embora não tenham a revelação especial, têm a lei de Deus escrita no coração. Olha só, Romanos 2, 14 e 15. A incapacidade de crer na mensagem, particularmente quando ela é apresentada de forma expressa e exclusiva, é desobediência ou rebelião contra Deus. O pecado, como princípio, é rebelião contra Deus. É recusar-se a fazer a vontade dele, que tem todo o direito de exigir obediência de nós. Então aqui, vamos lá, vamos explicar isso aqui. Então pecado aqui vai além da lei escrita. Então você tem lá, ó, você tem pecado. Você tem que perguntar, pecado. Né? Pecado. Antes de Moisés. Antes de Moisés. O que é pecado antes de Moisés? O que é pecado depois de Moisés? Né? O que é pecado depois de Moisés? Né? O que é pecado, vamos lá, na época de Jesus? Vamos pensar aqui. O que era pecado na época de Jesus? Né? Aí eu posso perguntar, o que era pecado, o que se tornou pecado depois de Jesus? Eu preciso olhar para essas questões. Eu preciso localizar o assunto pecado dentro da história. Porque é uma doutrina inteira que tem que ser entendida a partir do que está escrito nas Escrituras. Eu preciso ter essa clareza. Né? O que é pecado nesse período? Né? O que é pecado depois de Jesus? O que é pecado depois de Jesus? Eu preciso olhar para isso. Eu posso perguntar, o que é pecado depois do Pentecostes? Depois do Pentecostes. Tudo isso tem que ser pensado. O que é pecado depois do Pentecostes? Por quê? Por que é importante a gente tentar fazer essa panorâmica, né? no entendimento desse assunto? Porque cada momento o pecado está sendo entendido de uma maneira. Né? Por exemplo, os judeus estão dizendo: os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Eles estão dizendo que é pecado os discípulos comerem sem lavar as mãos. Por que pecado? Onde é que está escrito que comer sem lavar as mãos era pecado?
Onde é que está escrito isso? Não é estranho? Eles vão dizer, os discípulos de João jejuam e os vossos discípulos não jejuam. Estão tipo criticando os discípulos de Jesus por não jejuar. Por que eles estão criticando os discípulos de Jesus por não jejuar? É pecado não jejuar? Então você tem muitos momentos, né? Pecado no jardim do Éden, pecado depois do Éden, pecado em Noé, pecado depois de Noé, pecado em Abraão, pecado em Isaac, pecado em Jacó, pecado, o povo no Egito, o que era pecado lá. Então, esse assunto pecado é um assunto que ele pode ser esticado, pode ser entendido de maneira muito vasta mesmo. É um assunto muito amplo nas Escrituras Sagradas. E a gente tem que estar com mente aberta para poder entender o que o assunto, a relevância que o assunto tem. E não é um negócio tão simples não. Parece ser simples, mas não é não. A igreja erra muito hoje colocando coisas como pecado, quando na verdade não é. Né? E aquilo que de fato é pecado, ninguém fala nada. Infelizmente, né? Vamos lá, seguindo. Pecado é rebelião e desobediência. Já vimos já, né? Pecado é inclinação interior. Pecado não são simplesmente atos errados. Esses são frutos de uma natureza pecaminosa. Portanto, o pecado é a disposição interior inerente que nos inclina para todos os atos errados. Pode grifar aí. Portanto, o pecado é uma disposição interior inerente que nos inclina para atos errados. Ou seja, mesmo que eu não tenha pecado ainda, ou praticado o ato do pecado, lá dentro em mim, o pecado já está lá dentro. Eu já sou pecador lá dentro. Eu já vivo esta vida de pecado lá dentro. Em mim, já tem. É uma inclinação interior. Interior inerente e que nos inclina para atos errados. Pecamos porque somos pecadores. É o estado mau da alma ou da personalidade. Né? A gente pode fazer uma pergunta. Você peca porque você é pecador ou você é pecador porque peca? Né? Olha só, tenta pegar aí. Ó. Você peca porque você é pecador ou você é pecador e por isso você peca? É um trava-mente, né? A gente precisa entender. Eu peco porque eu sou pecador. Todo mundo vai pecar. Entendeu? Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Já é algo de mim. É inerente. Faz parte da minha natureza. Já é pecaminosa, pastor. Isso. A nossa natureza é pecaminosa. Isso. Muito bem. Nós estamos falando da natureza pecaminosa. Se todo mundo tem a natureza pecaminosa, automaticamente eles vão pecar. Então é inevitável. Eu não sou um pecador porque eu peco. Eu não tenho natureza pecaminosa porque eu peco. Eu peco, aí, no entendimento da nossa mãe Adriana, porque eu já tenho a natureza pecaminosa em mim. Ou seja, não há ninguém nesta terra, seja criança, adolescente, adulto, que não vá pecar. Porque é a natureza. Não tem jeito. Né? É a mesma coisa, aquela historinha, né? Aquela historinha do sapo e do escorpião, né? Do sapo e do escorpião. Né? O escorpião precisava atravessar o lago. Né? O escorpião precisava atravessar o lago. Só que o escorpião não nada. O escorpião não sabe nadar, ele não é da água. Né? Aí o sapo decidiu ajudar o escorpião. Né? O sapo foi lá e falou, pode subir nas minhas costas que eu levo você para o outro lado. Eu vou levar você para o outro lado. Né? Aí tá lá o sapinho levando o escorpião para o outro lado. Do nada, o que o escorpião faz? Picou o sapo. Picou o sapo. Vai lá, deu uma picada no sapo. Aí tal, o sapo não tinha nem chegado ainda do outro lado, né? Falou, poxa, você me picou? Pô,
Eu estou te ajudando, eu estou te levando para chegar do outro lado, agora nem eu nem você vai chegar do outro lado. Aí o que o escorpião disse? Me desculpa, mas é a minha natureza picar. Tá vendo? Faz parte da minha natureza picar. Aí morreu tanto o sapo quanto o escorpião afogado. Você vê? Não tem jeito. É a nossa natureza. Nós vamos pecar. Agora, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas Passaram. se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem que viver a nova natureza. Tem que mudar essa natureza. Eu tenho que dar vazão à ação do Espírito Santo em mim, né? Para que essa natureza pecaminosa seja vencida. Para que eu vença essa natureza pecaminosa. Senão, eu vou pecar e vou sempre pecar. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aí. Posso falar, pastor Davi? Pode falar, Madalena. Amém. Eu quero só falar um pouco sobre esse assunto em relação ao pecar. Nós somos da natureza pecaminosa, sim. Não tem, como a Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória do Senhor. Sim. Então, o que acontece? O pastor Davi falou um pouco que em Jesus Cristo, é isso onde tem que pegar. Em Jesus Cristo, nós temos que deixar a velha criatura e assumir a nova, morrendo na cruz com Cristo. Sim. E ressuscitar com Ele. Só que, na aula passada também falamos sobre isso, só que o que muitos de nós fazemos? Fazemos esse simbolismo todo, mas o interior continua com a velha criatura. Verdade. É a natureza do escorpião. Exatamente. Então, não estou dizendo que somos todos, não é? Mas, às vezes, acontece e continua até hoje. E muitos, por falta de conhecimento, são escravos, por falta de conhecimento da palavra, são escravizados por causa disso, em não pegar a palavra e ler, entender, e muitas vezes também não procurar um guia nosso, não é? Nosso pastor, o líder de confiança, para poder nos direcionar e ajudar. Então, por falta disso, nós acabamos por nos escravizar do pecado.